Boa tarde a todos. Mais uma live aqui da Kinetec, Christian Zaniboni e também o nosso convidado Guilherme Brota. Olá pessoal, olá novamente Christian, obrigado. Então pessoal, ontem tivemos uma aula muito legal do Guilherme, um webinário, onde a gente colocou o nosso Black Friday de curso de marcha, também de G-Walk. Então, se querem mais informações, fiquem ligados aqui na live sobre esta questão do Black Friday. Mas hoje temos uma live bem interessante que vai resumir 4 lives de marcha que daqui um pouquinho vamos falar. Então, que o pessoal está entrando, só relembrando os nossos canais de YouTube, de podcast, o nosso IGTV. No IGTV tem também cortes, trechos de live bem interessantes, bem curtos, tópicos importantes das lives, estão lá no nosso IGTV, vale a pena dar uma olhada. E aí pessoal, hoje temos uma live que, como antecipei, vai falar de resumo de 4 lives que a gente fez sobre marcha, né Guilherme? Isso mesmo, hoje a gente vai juntar então todos os conhecimentos que nós apresentamos nas últimas 4 lives sobre biomecânica da marcha. Ótimo. Então, por que a gente fez desta maneira, Guilherme? Por que fizemos 4 lives e hoje vamos resumi-las? Então, seguindo a lógica da construção das lives que a gente propôs para vocês nessas últimas semanas, a gente foi avançando os conhecimentos dentro da área da biomecânica da marcha, nas 4 grandes áreas de avaliação quantitativa, que são as variáveis espaço-temporais, a cinemática, a cinética e a eletromiografia. Né? Então, aumentando a complexidade do tipo de variável que nós estávamos observando nos pacientes. Ok. E aí, Guilherme, quais foram os estudos que a gente pegou? Então, foram 4 estudos, né, afinal de contas 4 lives, e a gente buscou escolher estudos que fossem avaliando diferentes questões da marcha dos pacientes para que a gente pudesse ver a repercussão de cada uma dessas variáveis em contextos diferentes. Então, o primeiro estudo foi sobre cinemática, variáveis espaço-temporais da marcha e o risco de quedas. Né? A segunda live foi sobre cinemática e também vimos novamente o risco de quedas. Né? Afinal de contas, quando a gente trabalha com pacientes frágeis, esse é um dos nossos maiores medos hoje, né? de que o paciente caia. Depois, quando nós fomos para a cinética, aí eu já busquei uma questão mais de doenças degenerativas, onde nesse estudo a gente viu a questão da relação entre a cinética e a doença da osteoartrite. Né? E a última, que assim, foi uma das mais interessantes, com mais perguntas, né, foi a relação da eletromiografia, ou seja, o controle motor que nós temos com o envelhecimento. Então, como é que muda a nossa estratégia motora quando nós envelhecemos? Ótimo. Então, agora vamos fazer uma de cada vez, ver o que a gente obtém destes conteúdos, né? Então, a primeira live, né, Guilherme, que era aquela dos espaços temporais, os autores foi o Verghese de 2009. Isso. Né? O que ela trouxe pra gente? O que eles investigaram, Guilherme? Esse estudo foi aquele estudo feito em Nova York, sim, né, no Hospital Escola, lá da cidade, onde eles avaliaram 597 idosos. Então, um estudo com um N muito grande e muito interessante. Onde eles acessaram que 38% dos idosos acompanhados caíram. Né? Eles acompanharam por 1 ano e foi o suficiente para quase metade dessas pessoas terem caído. Caíram, né? Aquela publicação ali interessante que começa com esta frase aqui. 1/3 da população de idosos acima de 65 anos cai por ano. Isso aí. Assim, bem... Já começamos ok, com um dado espantoso. Né? Eu fiquei assim, legal. E aqui eles encontraram mais de 1/3, porque foi 38% daquele público ali que eles acompanharam, que era um N gigante, 597 idosos, né? Isso mesmo. Que caíram. Bom, o que eles encontraram?
como eles estavam avaliando as variáveis espaço-temporais, velocidade, comprimento, né? Eles encontraram o quê? Que a velocidade da marcha tinha uma relação muito importante com a chance de queda. Aqueles pacientes que caminhavam mais devagar tinham uma chance muito aumentada de cair. Aonde, quando nós comparávamos a média da velocidade que os idosos apresentavam, né? E aqueles pacientes que caminhavam mais devagar, aqueles que a cada 10 centímetros por segundo mais devagar que eu caía, isso aumentava as minhas chances de cair em mais ou menos 7%. Então, quanto mais devagar eu caminho normalmente, a minha velocidade usual, maior a minha chance de cair. E aqueles que caminhavam em velocidades realmente muito baixas, ou seja, inferior a 70 centímetros por segundo, ou 0,7 metros por segundo, eles tinham 50% mais chance de cair. Né? Então, um valor bem alto aqui, em comparação àqueles que caminham rápido, que têm maior capacidade de caminhar em alta velocidade. E o que a gente sacou disto? Como podemos aproveitar destas informações? Então, a primeira coisa é incluir nos serviços de avaliação de idosos, incluir nos serviços de treinamento de idosos, de fisioterapia, a avaliação da velocidade da marcha. Né? Esse tipo de informação a gente consegue com um teste de 6 minutos, que é clássico, né? A própria Kinetec oferece uma planilha para te calcular a velocidade da marcha a partir do teste de 6 minutos. E o G-Walk também oferece esse tipo de recurso. Então esse seria o primeiro passo. Saber a velocidade que o idoso que eu estou treinando caminha. Né? Hoje nós temos academias com grupos de caminhada só para idosos, né? Mas será que a gente sabe a velocidade que eles caminham? Certo, sim. Né? E a partir desta velocidade, incentivar que os idosos caminhem em altas velocidades, para que eles aprendam a caminhar de forma segura, claro, em altas velocidades. Aonde que a meta é, no mínimo, 1 metro por segundo, né? Se diz que a média, né, é 1,2, 1,3 metros por segundo, mas um idoso ele deve caminhar no mínimo 1 metro por segundo para que ele não tenha uma chance de queda aumentada em comparação aos seus pares. Certo. Né? Então aqui a gente já tem uma meta de velocidade. E se a gente especificar isso pela idade do paciente, tamanho, peso e pelo sexo, como a gente pode fazer na planilha da avaliação da marcha de 6 minutos, a gente consegue saber a velocidade ideal daquele paciente. Então fazer uma recomendação específica para aquela pessoa que está treinando conosco. E aí tu vai saber ali quanto ele está afastado da velocidade última dele. E eventualmente tu pode começar a programar, né, um treino com umas metas de aumento gradual para tentar pelo menos se encostar naquela velocidade ideal dele. Isso, né? Aí, esse é o plano, né? Ok. Esta live aqui eu gostei extremamente muito, saiu fora também a questão, se não me engano, da variabilidade. Isso mesmo. Como parâmetro extremamente, indicador para risco de queda, né? Variabilidade principalmente da fase de balanço. Sobre isso, né, a gente precisa de instrumentações para conferir a variabilidade, por exemplo, de G-Walk, sistema de câmeras, etc. Mas daí a gente vai ver aquela outra live, que foi aquela da cinemática, e lá nós tivemos um trabalho feito para os autores Neil Kobayashi, no Japão. Isso, né, de 2014. E aqui, o que foi feito nesse trabalho aqui, Guilherme? Esse estudo, né, feito no Japão, o que eles avaliaram? Né? Eles avaliaram a cinemática da marcha, né? Então os ângulos articulares em idosos. E aí buscaram avaliar aqueles que tinham maior chance de cair e menor chance de cair, a partir do seu histórico de quedas. Né? E o que eles encontraram? Bom, que aqueles que caem caminham diferente daqueles que não caem. Né? Como? Eles apresentam então ângulos articulares que não são iguais aos ângulos articulares durante a marcha daqueles que não caem. E quais são as maiores diferenças? Bom, a primeira coisa é o ângulo de flexão do quadril. Eles apresentam menor flexão do quadril durante a marcha, então eles flexionam menos o quadril à frente, e apresentam menor também dorsiflexão durante a marcha. O que pode explicar aí uma questão de alteração de movimento e de estratégia de usar o corpo durante a caminhada.
Além disso, eles apresentam maior inversão do tornozelo e uma leve abdução de quadril aumentada, né? Então, aparentemente, aumentam um pouco a base, o que já significa que eles têm uma instabilidade, né? Eles já estão procuram uma base maior para buscar segurança. Né? Perfeito. Sim. Essas foram as principais diferenças entre os caidores e os não caidores. Ótimo. E daí, com estas questões que a gente encontrou aqui, né? Flexão de quadril menor, dorsiflexão menor, né? Maior inversão de tornozelo, maior abdução de quadril. A gente dá estas informações. Como podemos aproveitar delas? Então, quem trabalha aí com grupos de caminhada com idosos pode tomar algumas iniciativas já a partir desse tipo de informação, né? Que além da caminhada, a gente pode incluir outros exercícios, né? Um deles é o treinamento de mobilidade, né? Ganhar flexibilidade de quadril, às vezes as pessoas esquecem de que trazer mobilidade para essas pessoas pode contribuir também para a marcha, né? A gente pode fazer um treinamento nessa direção. Além disso, eu posso criar estratégias que forçam o idoso a aumentar a flexão do quadril e a dorsiflexão e plantiflexão. Como que a gente pode fazer isso? Né? Bom, eu posso criar então metas onde eu tente aumentar o comprimento do passo do paciente, né? Então, eu posso criar faixas, né, num percurso, pintar no chão, botar fita marcando, aonde eu force o meu idoso a gerar uma passada com comprimento maior. Assim eu diminuo essa diferença. A outra estratégia importante que a gente pode fazer é, por exemplo, criar uma marcha, um percurso com vários obstáculos, aonde eu também gere uma obrigação do idoso a aumentar a flexão do quadril. Desafio para ele passar. Exatamente. Mas isso a longo percurso, com consistência. Isso é uma coisa importante, tá? Muitos autores têm apresentado que a reabilitação da marcha, ela não deve ser apenas em pequenos percursos, né? A gente tem que fazer o percurso e repetir várias vezes para que aquele gesto se torne um engrama motor, né? E não fazer só uma vez. Então, ter consistência da marcha, que a gente chama. Tem uma clínica que trabalha com reabilitação em crianças, principalmente crianças com paralisia cerebral, né, em Caxias, que eles utilizam na esteira, quando a criança anda, né, eles colocam tipo assim, pedaços, né, sei lá, um colchonete, um pedacinho de espuma. Exato, que ele vai criar esses desafios ali, né, ajudando, acompanhando, e ele vai ter esse desafio na esteira de ter que passar essas coisas, e eu acho que ele tem um treinamento fantástico e poderia ser interessante para esta questão da flexão do quadril, né? Com certeza, com certeza. E ali a gente consegue muito essa questão, tanto da consistência, ou seja, de repetir várias vezes, quanto da progressão. Né, eu consigo ir evoluindo, trazendo mais desafios, aumentar os desafios num ambiente controlado e seguro, né? A esteira, ela oferece o suporte, claro que nesse caso, essa clínica, né, eles têm a suspensão, né? Eles podem suspender a pessoa, que torna o exercício muito seguro. Mas numa esteira a gente pode segurar, a gente tem várias formas de tornar a marcha segura, que a gente não tem na rua, em ambiente natural, né? Ecológico, sim. Ecológico. Então, com certeza a gente consegue ter uma progressão tanto da velocidade quanto do tamanho do desafio. Mais importante, tem que ter consistência. A gente precisa repetir isso muitas vezes para que se forme o engrama motor. Ótimo. Daí temos aquela outra live, que a gente começa a complicar um pouquinho as coisas, da cinética. E cinética sobre osteoartrite, né? O autor é O'Connell, 2016, de Pittsburgh, USA. E aqui, o que o O'Connell trouxe para a gente, Guilherme? Então, esse estudo aqui, ele já vai aumentar o grau de complexidade, né? Foi aquela nossa live que a gente falou sobre cinética, ou seja, as forças que atuam no corpo e os momentos ou torques articulares, né? Quando eu consigo identificar os torques articulares, eu consigo identificar qual região do meu corpo está exercendo maior esforço, né? Ao identificar qual região que está tendo maior esforço ou menor esforço, quando eu comparo dois grupos, eu consigo identificar quais são as diferenças de estratégia para realizar uma mesma tarefa. Sim. Bom, o que eles encontraram? Que os idosos com osteoartrite sintomática, ou seja, aqueles com osteoartrite que dói, né, que dói o joelho,
que eles costumam fazer? Eles aumentam o momento extensor de joelho durante a marcha. Isso é um mecanismo bem importante da gente entender. O que significa? Que eles usam mais extensores de joelho enquanto caminham. Os extensores de joelho, quadríceps principalmente, não são estruturas que nós devemos exigir muito durante a caminhada, né? Eles são músculos que nós chamamos de amortecedores. A gente usa ele no início da fase de apoio para dissipar a força de reação do solo que se propaga no nosso corpo, e depois a gente não usa mais os extensores de joelhos de forma importante. No entanto, quem tem osteoartrite sintomática usa essa musculatura de uma forma mais importante. O que isso significa? Que talvez devido à lacidão da cápsula articular, ou seja, uma pessoa com osteoartrite já sintomática, eles perdem estabilidade e congruência articular, né? Faz com que eles utilizem uma musculatura que não tem aquela função para a função de estabilização, né? O quadríceps não é um grupo muscular estabilizador. Ele é um grupo muscular amortecedor e motor puro, né? Para gerar extensão de joelho. Ele não tem função de estabilizar o joelho. No entanto, devido à falta da utilização dos outros músculos e da falta de estabilidade e congruência articular, eles buscam esse músculo para tentar estabilizar essa articulação. Para compensar, né? Para uma compensação. Não é a função do músculo quadríceps fazer isso, né? Então, é algo interessante. Talvez por falta dos músculos estabilizadores de joelho e de quadril, né? Porque o joelho está sempre muito relacionado ao quadril, e a gente viu isso muito na parte da corrida também, né? Que às vezes as alterações do joelho acontecem por causa do pé ou por causa do quadril e não efetivamente por causa do joelho. Então, talvez por falta das musculaturas estabilizadoras, eles passam a utilizar o quadríceps tentando trazer segurança para aquela articulação que dói. Opa, caiu a caneta. Aqui tem um outro ali. Aqui. Ok. E aí, bom, então a gente viu esta questão da falta de estabilização e que eles começam a utilizar começam a utilizar bem mais o quadríceps e gerando esta questão do momento extensor aumentado, né? E a gente pode usar estes conceitos que o O'Connell trouxe aqui. Então, o O'Connell, ele inclusive recomenda na discussão do artigo dele estratégias para tentar mudar esse mecanismo nessas pessoas, né? Bom, se eu estou utilizando um músculo que não é um músculo estabilizador para estabilizar, quer dizer que eu não sei usar as outras musculaturas para exercer a função própria delas, né? Então, quais são os músculos que eu deveria utilizar para estabilizar essa articulação? Isquiotibiais são músculos importantes para estabilizar a articulação do joelho, uma vez que eles se inserem um de cada lado e podem gerar tração e congruência nessa articulação. E o próprio glúteo médio e o glúteo máximo também tem essa capacidade de estabilizar a articulação do joelho, tá? Então, o que ele recomenda? Principalmente exercícios de fortalecimento em apoio unipodal, né? Exercícios unipodais nos incentivam a usar as musculaturas estabilizadoras com mais importância. Afinal de contas, o apoio unipodal diminui muito a nossa estabilidade. Então, eu passo a ter que usar essas musculaturas de forma mais importante. Então, trazer aqui exercícios que tentem me ensinar a usar os músculos isquiotibiais e glúteos como mecanismos estabilizadores e talvez diminuir a importância do músculo quadríceps, uma vez que se eu recruto o quadríceps em alguém com osteoartrite, eu aumento as forças de contato, que foi um dos resultados que eles fizeram também, né? A força de contato femoro-patelar e femoro-tibial, ela aumenta quando eu contraio com mais força o quadríceps. Sim. Então eu tenho que dissipar essa força do quadríceps, não usar ele e usar os outros músculos para tentar estabilizar o meu membro inferior. Sim, porque afinal é um mecanismo que se gera ali, ou seja, eu vou usar o meu quadríceps para tentar estabilizar, só que na verdade ele vai aumentar o impacto, daí aumenta a inflamação, e aí eu vou aumentar o quadríceps. Perfeito. Cai dentro aqui na... Um ciclo vicioso, né? Ok. Aí, Guilherme, agora vem a última live, que acredito que foi também bem bacana, né? Aquela da eletromiografia, onde vai o Jason France e o Roger Cram, do Colorado, né? Estudaram estes idosos que subiam as montanhas, né? Exatamente. Caminhadas nas montanhas, então idosos bem treinados, né? E chegaram, né, a estudar na parte eletromiográfica
diferença entre idosos e jovens, né? Para entender como é que acontecia a mudança de recrutamento, se tinha uma mudança de recrutamento dos idosos, e o que eles encontraram aqui. Bom, como foi um estudo com eletromiografia, né, ele estava buscando essas questões de estratégia motora, né? Será que a minha estratégia motora muda quando eu envelheço? Né? E interessantíssimo ele ter buscado o grupo de idosos de um grupo de caminhada de montanha, né? Isso é muito interessante, que às vezes a região geograficamente favorece, né, o desenvolvimento desse tipo de atividade. E o que eles encontraram? Que os idosos, eles acabam recrutando com menos intensidade o grupo muscular gastrocnêmio, no entanto, eles têm maior coativação. O que significa isso? Que eles utilizam a panturrilha com menos intensidade, no entanto, as outras musculaturas são utilizadas ao mesmo tempo da panturrilha. Ou seja, eles têm um mecanismo menos eficiente e de menor equilíbrio, né? Eles têm mais medo de caminhar. É como se eles utilizassem os outros grupos musculares contrapondo a ação do gastrocnêmio para tentar manter a minha região segura e estável. Sim. Né? Esse foi o principal resultado deles. E o outro resultado, o segundo resultado que eles tiveram, é que os idosos eles apresentavam um aumento da atividade de glúteos muito próximo a 100%. Da força deles. Da força deles. O que significa isso? Porque eles fizeram um estudo onde eles compararam a atividade do músculo em relação à capacidade máxima que esse músculo tem. Né? Então, por exemplo, eu vou lá, avalio a tua marcha com eletromiografia e vejo que você recrutou seus músculos em X milivolts. Só que depois desse teste, eu faço um teste para ver quantos milivolts você consegue recrutar no máximo essa musculatura. A gente chama isso de 100%. Né? O máximo que eu consigo recrutar aquele músculo. Perfeito. Chama CVM, né? Contração voluntária máxima. E o que eles viram? Que quando que o idoso caminha, ele recruta a musculatura de quadril quase 100% da capacidade máxima dele. Então, é como se a marcha fosse uma atividade de repetição máxima, de exercício de máxima intensidade para essa musculatura. Que nos mostra que idosos têm realmente muita fraqueza na musculatura do quadril. Né? Então, é algo importante da gente ver que, além da coativação no tornozelo, eles têm uma fraqueza muito grande no quadril, né? Ótimo. Então, acho que eles têm uma pergunta para fazer ali. A Dani tá chamando a atenção. O Davi Graça aqui perguntou, isso teria a ver com os graus de liberdade? Ele deve estar mencionando com respeito à articulação do tornozelo, né? Foi mais ou menos quando ele perguntou? Faz um tempinho. Tá. Com relação aos graus de liberdade, né? As articulações que têm mais liberdade, né, mais graus de liberdade, ou seja, são capazes de fazer além da flexão e extensão, abdução, adução, circundução ou translação, normalmente necessitam de maior estabilidade, né? Por exemplo, o joelho é uma articulação com poucos graus de liberdade, né? Ela só consegue fazer flexão e extensão. O quadril e o tornozelo conseguem fazer diversos movimentos. Então, as musculaturas estabilizadoras normalmente estão nessas articulações, porque eu tenho que controlar os múltiplos movimentos, os múltiplos planos de movimento de uma forma adequada, né? Então, tanto no tornozelo, onde eu tenho muitos graus de liberdade, eu acabo tendo que contrair vários músculos para contrair, quanto no quadril, eu preciso do glúteo para me ajudar a contrair e controlar esses diversos movimentos. Ele comentou aqui, acrescentando rigidez à articulação. Exatamente. Isso traz rigidez para a articulação, que não é o que nós queremos, né? A gente não quer contrair um músculo de uma forma que isso prejudique. A forma que eles atuam ali é justamente dar rigidez, né? Mas porque tem mais coisas ali, Dani? A Karen perguntou se vocês disponibilizam esses artigos pra gente. A gente coloca segunda-feira a live no YouTube e na descrição do vídeo a gente deixa ali o link dos artigos, tá, Karen? Aí fica atenta nos stories que na segunda-feira a gente já coloca o link pro vídeo no YouTube. Isso aí, fica atenta aos vídeos no YouTube. Lembrando que todos esses artigos que nós estamos mencionando já estão no YouTube, né? Então, se você quer acessar o conhecimento completo de cada um desses estudos, tá tudo no canal da Kinetec no YouTube, tá?
Aí a questão é, Guilherme, esta live aqui foi interessante porque tu colocaste que talvez tenha que ter um protetivo, né? Exatamente. Ok. O que acontece? Por que eles estão recrutando exageradamente a musculatura de tornozelo? Né? Nesse caso, o tornozelo e o pé são as regiões mais importantes para nos falar como está o nosso corpo em relação ao solo, ao ambiente que a gente caminha. Né? E o que os autores recomendam? Né? Eles dizem que, aparentemente, esse feedback proprioceptivo que o meu tornozelo e meu pé deveriam me passar para o sistema nervoso central não está ocorrendo adequadamente. A recomendação... Eles vão perfeito. E aí eles vão acabar aumentando a rigidez articular para tentar compensar essa falta de propriocepção e sensação do que está acontecendo no ambiente externo em relação ao meu corpo. Temos mais perguntas, Dani? Sim, o César Martins perguntou aqui para corredores se o glúteo é estabilizador contra o tilt anterior pélvico. O doutor César Martins é um amigo de velha data, ontem estava também lá na aula, né? Doutor César, tudo bem? Ainda está lá em Florianópolis. Aí, Guilherme, o que colocamos aqui para ele? Então, sim, o glúteo, ele é uma musculatura que contribui muito para o controle da pelve no plano frontal durante a corrida. Nós falamos sobre isso na live de cinemática, onde a gente apresenta, inclusive, que essa é uma das principais funções do G-Walk, que é identificar essas alterações pélvicas, que nos falam sobre toda a relação das musculaturas de quadril, abdominais e paravertebrais, que são importantíssimos para a manutenção da estabilidade pélvica, que nos traz resposta desse equilíbrio dessa série de musculaturas atuando na região. Então, sim, a musculatura glútea ela favorece o controle da pelve no plano frontal, com certeza. Assim como na marcha, também é um estabilizador importante quando nós falamos desses públicos de alto risco. Ele te mandou que ainda está lá, ele mandou abraços. Um dia vamos para o espaço, daí a gente toma um café lá também, tá? Ok. E aí, Guilherme, esta questão aqui do glúteo também, aqui nesta parte do MG, né, saiu fora que eles estão acabam recuperando praticamente o 100%. Isso mesmo. Da contração deles para esta região ali, né? E aí, sabendo estas questões do problema eventualmente proprioceptivo que os idosos apresentam, falando que esses são idosos treinados, né? Isso aí, na caminhada, em marcha em aclive, são treinados. Provavelmente esses são idosos que não têm problema, por exemplo, de velocidade, isso mesmo, de variabilidade, né, de parâmetros de apoio e balanço. São idosos que já estão com um desempenho muito bom, né? Mas mesmo assim apresentaram essas diferenças com os jovens. Aí vem a questão, problema proprioceptivo ali, né, é a questão do glúteo. E como é que a gente atua eventualmente sabendo estas questões? Bom, na questão proprioceptiva vem o treinamento proprioceptivo, com instabilidades, né? Regiões onde eu forço a utilização da articulação do tornozelo para tentar melhorar a estabilidade do meu corpo. E quando a gente fala do glúteo e da capacidade máxima de utilização dessa musculatura, aqui entra uma questão que hoje já é muito estudada, que é o treinamento de força para idosos. O que é o treinamento de força, Christian? É quando eu tento aumentar minha capacidade máxima de produção de força de um determinado grupo muscular. É aquele treinamento com poucas repetições, né? Onde eu faço 4, 6 repetições de um determinado exercício por causa da intensidade que ele é realizado. Pessoal, uma coisa importante, o treinamento de força para idosos ele é completamente diferente do treinamento de força para jovens. O treinamento de força para idosos, nós nunca utilizaremos repetições máximas, ou seja, fazer o exercício até a exaustão, até a falha da execução do exercício, né? Mas a gente pode sim aumentar a intensidade do exercício, diminuir o número de repetições para aumentar a capacidade máxima de produção de força do músculo, que é a nossa grande meta com idosos, né? Aumentar a capacidade máxima deles, para que durante tarefas simples, como subir um aclive, né? Subir um morro,
eles não estejam já no limite de produção de força daquela musculatura, e se há um desafio, uma irregularidade, um buraco, uma pedra, alguma coisa que eles tropecem e vão necessitar de mais força naquela articulação, eles ainda têm uma reserva funcional que possa permitir que eles retornem à estabilidade e não caiam, né? Afinal de contas, o que a gente mais falou ali para trás é que o nosso grande medo é que eles caiam, né? A gente não quer que o idoso caia. E a falta de reserva funcional, a falta de reserva de força durante a marcha, com certeza é um fator que pode contribuir muito para as quedas. Vamos lá. O Igor perguntou aqui, para o hipermodernidade, qual o melhor estímulo? Exercícios cadeia fechada ou aberta? Modernidade. Bom, acho que assim, a discussão com relação à cadeia cinética fechada e aberta, ela vai muito na direção, na forma com a qual eu quero usar os meus músculos, né? Quando a gente fala de cadeia cinética fechada, nós estamos tentando reproduzir algum tipo de situação específica. Quando nós estamos falando em cadeia cinética aberta, nós estamos treinando um movimento para... hipermobilidade. Casos de hipermobilidade, né, hiperlacidão, não são exatamente os casos que a gente está estudando aqui no caso da marcha. Assim, Igor, essa mobilidade excessiva está afetando o gesto funcional do teu atleta? Do teu paciente, enfim, da pessoa que você está treinando? Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer. Antes de pensar o tipo de exercício, pense no objetivo que você quer atingir, né? Avalie essa pessoa e tenta perceber se essa hipermobilidade está diminuindo a qualidade de vida dessa pessoa, né? Se a marcha está pior, se os movimentos funcionais dela estão piorados, se ela tem altura de salto reduzida, a velocidade dela é ruim, enfim, faz uma avaliação completa. Se essa hipermobilidade efetivamente está prejudicando a capacidade funcional da pessoa, aí a gente tenta investigar qual o tipo de exercício que pode reproduzir melhor aquela situação em que eu consiga trazer maior desafio, para que na situação de desafio funcional, de tarefa funcional, eu tenha uma reserva de força, de capacidade para tentar reproduzir. Então, primeiro pensa se essa hipermobilidade está efetivamente prejudicando a vida da pessoa, né? E aí faz os exercícios tentando reproduzir aquelas situações da vida que estão sendo prejudicadas. Pergunta, Dani. Temos outra pergunta aqui da Marlene. O idoso é a partir de 60 anos ou esse treino de menor repetição cabe em artrite ou artrose? O treino de força de menores repetições, ele pode ser aplicado em qualquer população, tá? Nós temos estudos, inclusive, aplicando treinamento resistido em crianças saudáveis, sem problema nenhum, não afeta crescimento, não tem qualquer tipo de repercussão negativa. Então, desde criança até o idoso mais frágil, pode realizar treinamento de força, tá? Mas importante, não são treinamentos de repetição máxima. São apenas treinamentos em que a gente aumenta a intensidade do exercício e diminui as repetições a fim de aumentar a capacidade funcional máxima dessa pessoa, tá? Com um jovem, a gente faz o exercício até a exaustão, até a falha, até ele não conseguir mais, porque a gente sabe que é seguro. Agora, nessas populações de risco, nós também podemos fazer os exercícios com maior intensidade. No entanto, não até a falha, senão eu posso estar favorecendo os desgastes e os processos lesivos e nocivos para aquela pessoa. Que ela já eventualmente tem. Exatamente. Mas é perfeitamente possível. Então, inclusive, tem muita literatura trabalhando treinamento de força para idosos, para osteoartrite, para situações mais diversas degenerativas, né? Então, é seguro e você pode aplicar desde que com os cuidados necessários de postura, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? A questão do valgo dinâmico, a versão do pé, que a gente olhe todos esses mecanismos determinantes de lesão, eles se aplicam ao exercício também. Sim. Né? Então, a adução do quadril, rotação interna do quadril, rotação do tornozelo, todos esses elementos, eles se repetem durante o exercício, então eu tenho que controlar eles durante o exercício e durante o gesto funcional. Ótimo. Mais perguntas, Dani? Mais perguntas? Por enquanto é só. Muito bem. Ok, ótimo. Tivemos uma ótima interação hoje. É uma live de conteúdo resumido bem bacana, né? Com problemas pesquisados e aplicações do que foi encontrado, né? Então, a gente pode ir para uma questão que eu comentei no começo do nosso Black Friday, né? A gente tem
Ontem fizemos uma aula por quem se inscreveu com o Guilherme, onde trabalhamos as questões de marcha, etc. E um ótimo desconto. Quem tem interesse, a gente vai colocar depois aqui o nosso link para acessar o curso online de análise de marcha, e lá vocês podem colocar o cupom BLACKWEEK20, né? Então vocês podem entrar lá, clicar e depois colocar o cupom BLACKWEEK20 lá. O curso online, pessoal, que nós temos ali, é um curso que já tem 3 anos de rotatividade. A gente teve sempre comentários fantásticos sobre ele. Quem fez cursos foram profissionais da área da saúde, desde do profissional tipo médicos, até fisioterapeutas, até professores de educação física, e o retorno foi sempre excelente. É um resumo de 3 anos de estudo, né? Isso mesmo, exatamente. Esse curso, gente, ele é resultado, assim, de toda a minha experiência em análise de marcha, assim, ó, bons anos estudando, assim, são mais de 200 horas de estudo agrupadas, aglutinadas, num curso de 7 módulos, com 8 horas e meia, de casos clínicos e de conteúdos sobre análise de marcha. Então, ele está com um desconto bem interessante, são 20% de desconto, e pode ser feito em 12 parcelas de R$ 77 reais. Então, Então, lá você só tem a possibilidade de conhecer menos de um café por dia, o valor ali, né? E você, com menos de um café por dia, tem acesso a possibilidade, né, de resumir 200 horas em 8 horas e ter assim um aproveito, uma visão clínica diferenciada durante as suas avaliações, e principalmente destes parâmetros que nós colocamos aqui. A gente que colocou uma série de parâmetros que lá dentro do curso são bem detalhados, bem investigados, e aí lá que vem a questão de aproveitar do que nós colocamos aqui destas pesquisas e aproveitar realmente dos indicadores, dos parâmetros colocados aqui com o estudo que o Guilherme fez para explicar-los, né? isso mesmo. Coloquei o link ali nos comentários, mas quem não estiver encontrando, tiver interesse, pode nos mandar mensagem aí no direct. A gente ainda tem perguntas sobre conteúdo. Vamos lá? Vai. Vamos lá? O Igor perguntou: qual a sua opinião sobre o método integrado no qual seria inserido atividades diferentes como pilates, musculação, metabólico e hidrofuncional em idoso saudável? Ótimo! Maravilhoso, tá perfeito. Pacote completo. Tá perfeito. Mobilidade, força, vai trabalhar Condicionamento. funcionalidade, vai trabalhar, eu acho que mais que isso Tá ideal. é o que eles deveriam fazer, né? Uma coisa interessante, Christian, que eu trago sempre, isso mais na questão da Faculdade de Educação Física, é que a gente sempre deve apostar numa coisa chamada repertório motor. O que é repertório motor? É quando eu realizo múltiplas atividades diferentes. Sim. Então eu faço caminhada, eu faço o pilates, eu faço natação, eu surfo, eu ando de skate, sabe? Eu faço múltiplas atividades diferentes que vão me trazer o que nós chamamos de repertório motor. Ou seja, como interagir com o meio ambiente em diferentes situações de estresse. Certo. Esse repertório motor, ele sempre vai ter o que nós chamamos de princípio da variabilidade, ou seja, eu vou conseguir transpor o meu conhecimento motor daquela minha tarefa que eu fiz para uma situação cotidiana que isso pode ser necessário. Então, quanto maior o nosso repertório motor, melhor será a nossa interação com o meio ambiente e mais segura ela será. Então, assim, fazer um sistema integrado onde eu passe o meu indivíduo por múltiplas tarefas, por múltiplas experiências, só vai trazer benefícios para essa pessoa, né? Quanto mais diversificada ela for, com os profissionais, claro, capacitados, né, e direcionados para essa população, melhor vão ser os resultados
que nós teremos no ganho de funcionalidade, independência, de retardo dos efeitos do envelhecimento. Melhor. Então, assim, caminho perfeito. Aquele pacote ali, também quero. Isso aí. Ok, mais coisas, Dani, aí? Só isso. Ok. Então, se é só isso aí, só relembrando, vocês têm ali o link, né, para acessar, para eventualmente comprar o curso online de análise de marcha. Black Week 20 é o cupom que vai dar desconto para vocês, menos de um café por dia, para poupar 200 horas de estudo resumidas em 8 módulos ali. Ok, pessoal, é isso. É isso aí. Muito obrigado por participar. Semana que vem teremos uma live diferente, né? E depois te explico também o que é. Ok. Então, abraço a todos, bom final de semana, um grande abraço e bom almoço também. Tchau, tchau, pessoal.